Que vamos dar início à nossa aula de hoje de planejamento, gestão e princípios de marketing. Na semana passada, a gente viu uma aula que estava relacionada à gestão da tecnologia da informação e à gestão de pessoas. E na aula de hoje, a gente dá prosseguimento, né, com o assunto da gestão agroindustrial. Só um momento que eu vou abrir aqui a apresentação para vocês. Muito bem, essa é a nossa aula número 8, então, e a gente vai falar um pouco sobre a agroindustrialização, né? Lembrando, né, que quando a gente fala de agroindústria, a gente está falando da terceira e última parte, né, do que a gente contempla como a divisão do estudo do agronegócio, que no caso seria uma atividade que é realizada após os produtos saírem da fazenda, né, da unidade da propriedade rural, e passarem por uma agroindustrialização, por algum beneficiamento, né, para que ele possa, por exemplo, ser transformado em outro, ou ter um tempo de vida mais prolongado. Então, nesse sentido, a gente está falando do pós-porteira, né? Ou seja, da terceira etapa do agronegócio, depois do antes e durante, o depois da porteira. E nesse sentido, a agroindústria ela basicamente surge como modelo de produção que foi criado após a Segunda Guerra Mundial, como consequência da Revolução Verde, né? A gente está falando aqui de Segunda Guerra, então a gente está falando aqui dos anos principalmente 50 e 60, né? Onde houve um avanço da industrialização no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, lá na disciplina de assistência técnica, quando a gente conversou sobre como se deu, né, o segundo período da assistência técnica no Brasil, ela foi acompanhada pela política de substituição das exportações, das importações, onde nós tivemos uma industrialização muito forte voltada aos produtos alimentícios, né? E fez surgir, obviamente, grandes unidades, e isso fez com que várias cidades pudessem se desenvolver, entre outros fatores. Alguém colocou alguma coisa no chat? Oi, bom dia, Washington, o Thales. Ah, tá. Obrigado. Bom dia, Thales. Então, a Revolução Verde eu acho que todos vocês já ouviram falar, não já? Me confirme aí, por gentileza. Já sim, Já, e o que que é, então? a Revolução Verde foi um período de intensas transformações no meio agrário. Foi quando começou a prática de introdução de máquinas no campo e também começou o melhoramento genético de certas espécies de plantas para se adaptar a determinadas regiões. Uhum. E principalmente a característica que é mais lembrada é a introdução de produtos químicos, né, os chamados agrotóxicos defensivos químicos, que a partir da década de 60 ganham uma escala realmente incrível no mundo inteiro e faz também com que se traga, né, muitos benefícios, como por exemplo a possibilidade da produção em larga escala, né? Nesse sentido, então, é, é interessante que quando a gente olha para o passado para estudar a história, a gente vê, né, diversas ramificações de assuntos, né? Então, lá numa disciplina como História, vocês estudaram as consequências da Segunda Guerra Mundial, né? Lá em assistência técnica a gente viu quando esse período surgiu, como ele foi importante justamente para criar um novo modelo de assistência técnica, embora naquele momento tenha favorecido bastante, né, os grandes produtores, não tenha contemplado toda a população rural que merecia de atenção, mas que teve também um papel importante no país. E nessa mesma linha do tempo, nós temos aí
tanta tecnologia sendo trazida para o campo e, obviamente, mudando, né, para sempre a forma como o homem do campo iria gerenciar suas propriedades, né? Então, é assim que surge a agroindústria, né? Vai ser um modelo de produção que surge como resultado, né, um resultado das grandes cidades, dos países, de terem que investir em um novo modelo de negócio que possibilitasse levar mais alimento, né, para a população das grandes cidades, né? E nesse sentido, esse movimento acontece após a Segunda Guerra e tendo como consequência a Revolução Verde, né, uma apoiada na outra. Nesse sentido, como é que se deu a revolução da agroindústria, né? Até a década de 60, né? Primeiro, nós tínhamos o campo, né, as propriedades rurais, trabalhavam, né, produziam diversos produtos agropecuários e, após a produção, levavam esses produtos para a cidade, né? E lá na cidade, esses produtos recebiam algum beneficiamento, né? Eram estocados, eram embalados, eram processados ou semi-processados. E, por fim, ainda também dentro da cidade, havia o comércio, e era nesse comércio que havia o processo de compra e venda dessa mercadoria, né? Então, em outra linguagem, né, principalmente na geográfica, na disciplina de geografia, talvez você já tenha estudado a economia pela ótica de divisão de setores, né, onde nós temos o primeiro setor, que no caso é a agricultura, né, ou pelo menos se chamava apenas de agricultura. O segundo setor, que é a indústria, que fica nas cidades. E o terceiro setor, que são os serviços, né, como o serviço de compra e venda, por isso que se caracteriza como comércio, né. Então, nesse sentido, cada um desses elementos correspondiam a um importante papel a ser desempenhado na economia e no desenvolvimento, né, das cidades. Cada um tendo um papel bem diferente, mas trabalhando com o mesmo produto, né, o produto que surgia lá no primeiro setor, que a gente também pode chamar de setor terciário, que vendia seus produtos para o setor secundário e, por último, os revendia para uma venda final ao consumidor no setor terciário, né? Só que após a década de 60, o que vai acontecer? Surge uma aglutinação entre o campo e a cidade, né? Ou seja, começa a haver uma interseção entre o papel de cada uma, porque muitos proprietários de fazenda começaram a visualizar que não necessariamente eles precisavam vender os seus produtos, né, para uma indústria, né, que ia processar esses produtos e ia vendê-los mais caro no comércio, né. Eles começaram a enxergar a possibilidade do que a gente chama de verticalização da produção, né. O que é verticalizar uma produção? É você assumir o papel de outros setores de uma cadeia produtiva, né. Então, o produtor rural agora começou a investir na própria agroindustrialização, né. Se ele vendia, por exemplo, o leite para um laticínio que iria produzir queijo, leite, entre outros produtos, ele mesmo investiu para ter esse produto sendo agroindustrializado na sua própria fazenda, né? E isso foi muito bom, né? Por quê? Porque antes, embora a gente não consiga visualizar aqui, mas nós temos diversos custos que surgem da negociação entre esses três setores. O primeiro deles é o frete da mercadoria, né? Quando saía do campo para a cidade e da cidade para o comércio, né? Você tem um custo aí, né? E obviamente tem diversos outros custos, como embalagem, né? Eletricidade, que começava a chegar ao campo na época, custos e despesas de produção que faziam com que o produto fosse
mais caro quando chegasse ao consumidor, assim como é ainda hoje. Então, o consumidor, o produtor, ele sempre vendeu seu produto muito barato para a agroindústria. E é assim até os dias de hoje, pelo menos na maioria dos produtos. Ele vende esse produto barato porque muitas vezes ele não tem como negociar, porque a oferta de produto é grande no mercado. E o que que a agroindústria vai fazer? Ela vai beneficiar, vai transformar esse produto e vai repassar esses custos ao consumidor, né? Então, se ele fizesse a agroindustrialização do seu próprio produto, ele poderia ganhar as margens de lucro de uma forma equivalente à da agroindústria e possivelmente até oferecendo por um valor menor para o comércio, né, já que ele não teria um custo que a agroindústria teria de adquirir esse produto. Então, foi uma vantagem muito interessante que conseguiu ser visualizada. Então, o que a gente viu a partir da década de 60 foi as indústrias saindo das cidades e indo também para o campo, né, para as próprias fazendas rurais, onde eram implantados indústrias de processamento de alimentos, né? Ou seja, criava-se no campo agora uma interseção com esse modelo de produção que prioritariamente foi urbano, né? A industrialização, as indústrias sempre foram urbanas, sempre ocuparam as grandes cidades. E agora havia um movimento contrário, onde essas agroindústrias iam até o campo, né? Iam até as zonas rurais, e isso fazia com que surgisse um novo modelo de negócio, que é o modelo agroindustrial. Tá dando para compreender até aqui, pessoal? Tá sim, Washington. Assim, Washington. Muito bem, né? Então, essa união que surgiu do campo e da cidade para formular esse novo modelo industrial é o que a gente chama hoje de agroindústria, né? A industrialização de produtos agropecuários. O surgimento desse modelo, até hoje, ele faz com que surjam algumas implicações, né? Positivas e alguns que consideram negativas. E essas principais implicações são essas. Primeiro, a produtividade ela cresceu bastante, né? Normalmente, quando uma propriedade ela tem uma agroindústria, ela tem uma produção em grande escala, né? Para poder dar conta de manter essa agroindústria funcionando com produtos, né, diariamente, para que ela não fique ociosa, ou seja, que as máquinas parem de trabalhar por falta de produto. Então, muitas vezes, inclusive, é necessário que até o produtor adquira mais fazendas ou compre produtos até de outros produtores rurais para conseguir dar conta de manter a agroindústria funcionando, né? Nesse sentido, a produtividade aumenta bastante. No entanto, a gente viu crescer aqui o movimento da monocultura, ou seja, do plantio e cultivo apenas de uma cultura. Até porque as agroindústrias, né, a maioria delas funciona especificamente com a produção de um determinado produto, né? É assim que nós temos a agroindústria da cana-de-açúcar, a do processamento do suco de uva, entre outros, né? Ou seja, eu não posso, na mesma máquina que eu processo o arroz, processar um outro produto como a laranja, né? São produtos diferentes que exigem, né, o, toda uma montagem, uma engenharia industrial diferente, né? Ainda que sejam produtos semelhantes, como a soja e o milho, eu posso aproveitar algumas máquinas, mas mesmo assim não é interessante, né? Porque fica o cheiro, fica alguns aspectos do produto que normalmente você não costuma utilizar para mais de um produto. Então, nesse sentido, há esses dois movimentos, né? Se ganha em escala de produção, mas, em contrapartida, para manter essa escala, se houve um aumento muito maior no que diz respeito à produção da monocultura, né? E a monocultura, ela não é suficiente para abastecer toda a população de um país, né?
Se a gente for pegar as principais cadeias agroindustriais do nosso país, né, nós podemos elencar a cadeia produtiva do café, da laranja, da soja e do milho, né, também do arroz, para fechar os 5, né, fazer um top 5. E nesse sentido, a gente não vive apenas desses 5 alimentos, né? O cidadão ele precisa de uma variedade imensa de diversos outros produtos para dar conta das necessidades nutricionais, né? E é por isso que a agroindústria ela é muito importante, né? Mas ela não é suficiente para poder responder por toda a alimentação de um país, porque elas são focadas em monocultura, né, com o processamento de apenas uma cultura. E aí, nesse sentido, começa daí, vejam que a gente está falando pós a década de 60, esse movimento aonde o grande produtor vai investir na monocultura e os médios e pequenos produtores vão investir numa agricultura mais diversificada, né? Vejam que novamente a gente bate aí nesse movimento histórico para entender por que que muitas pessoas ainda insistem em dizer que é o grande produtor apenas que é o agronegócio, né? Porque eles confundem esse período histórico, né, que é o que a gente chama de modelo produtivista, com o conceito de agronegócio, que não corresponde com a realidade, né? Então, esse momento histórico, novamente, é o que faz com que haja essa confusão, né? Onde a gente houve um avanço muito grande das grandes produções, né, que foi voltada na monocultura, né, e que utilizava em larga escala tecnologia, mecanização, produto químico, né, enquanto os pequenos produtores, eles e os médios também ficaram responsáveis, mesmo que de forma indireta, por abastecer a população brasileira com alimentos mais diversificados e naturais, né? Com o tempo, a agroindustrialização ela se voltou a produtos de consumo rápido e para a exportação, né? Então, esse é a primeira implicação do surgimento do modelo industrial. O segundo trata da ocupação de grandes áreas, o que a gente chama de latifúndios, né? Cada vez mais se criou no nosso país o movimento de grandes produções, como a gente falou no tópico anterior, né, sobre o aumento da produtividade, obviamente, naquela época, sem toda a tecnologia que foi criada com a Embrapa a partir da década de 70, né, não se conseguia aumentar a quantidade de produção apenas utilizando a engenharia genética, como o Luciano citou, né? A gente não conseguia aumentar a nossa produção senão aumentando a nossa área de plantio, né? E isso fez com que cada vez se aumentassem os campos de produção e surgissem grandes latifúndios, que surge aí também o problema social, né, de haver muitos questionamentos, de termos muitas pessoas ainda que não têm terra, enquanto temos poucas pessoas que concentram grandes unidades de terra, né? Mas a justificativa é que se elas estão produzindo, se elas pagaram por essa terra, né, não há nenhum problema, né? O problema é o governo não resolver a questão da reforma agrária e garantir para as pessoas que não têm posse de terra o acesso também a uma unidade, né? E a terceira implicação é a diminuição da mão de obra que não tem qualificação e, obviamente, isso gerando um problema que é o chamado desemprego estrutural, né? Numa agroindústria ou numa grande propriedade, né, que possui uma agroindústria, a gente vai ter postos de trabalho que foram substituídos pelas máquinas, né? Isso, obviamente, tirou o emprego de muitas pessoas, assim como a própria mecanização, entre outras tecnologias, né? E aí muitas pessoas sempre questionam, né, esse movimento, né, pelo fato de você estar fazendo com que muitas pessoas fiquem desempregadas e, obviamente, isso seja um problema. Mas há um outro viés, né, e o outro viés é diminuiu-se a quantidade de pessoas para trabalhar, mas exigiu-se mais qualificação
dessas pessoas que trabalham em uma unidade como essa, né? Então, um zootecnista, ele vai receber um salário bem melhor, porque ele entende de todos os problemas que podem surgir no beneficiamento, por exemplo, da criação de uma matéria-prima para a agroindústria da carne, né, que vão ser os animais. Um agrônomo, ele vai também receber um salário melhor, porque ele vai compreender as minúcias do que é o cultivo e o combate de pragas e doenças nas lavouras, né? Um engenheiro de pesca e aquicultura, ele também vai receber um salário melhor, porque ele vai saber lidar com todas as adversidades que podem surgir no problema da aquicultura, né? Então, pelo menos em tese, profissionais como esse, eles tendem a ganhar melhor, né? Assim como um profissional que é formado em agronegócio, para gerenciar uma propriedade como essa, ele vai precisar de uma qualificação. Então, nesse sentido, diminui-se a mão de obra, mas aumentou-se o nível de exigência, de competências, de habilidades desses profissionais que trabalham nessas unidades. No entanto, naquela época, né, a partir da década de 60, 70, 80, com essa grande diminuição de empregos, né, fez-se surgir aí muitas pessoas desempregadas e ocasionou o problema do êxodo rural, onde muitas pessoas saíram do campo e foram para as grandes cidades, né, esperando ter uma oportunidade de trabalho. Mas, infelizmente, durante um período, enquanto as grandes cidades construíam bastante prédios e edifícios, novas indústrias, isso foi acontecendo, chegou um momento em que isso foi paralisando, né? E, obviamente, muitas pessoas ficaram sem emprego, não tinham onde morar, caíram no fenômeno da periferização, né, ou da favelização, e, obviamente, surgindo diversos problemas sociais a partir daí, né? Então, toda vez que o mundo muda radicalmente em um processo de nova estrutura econômica, basicamente a gente tem que lidar com isso, né? Aumenta-se o desemprego da mão de obra que não tem qualificação, né? Mas surge mais oportunidades para quem tem uma mão de obra mais qualificada. Então, por outra ótica, todos os pontos que surgem de questionável, né, que algumas pessoas defendem que a agroindustrialização de um país não é positiva porque ela gera renda e desenvolvimento concentrado, ou seja, apenas para poucas pessoas, enquanto a maioria não vê esses benefícios, essa maioria, no caso aqui, seria as pessoas que perderam emprego, seriam as pessoas que foram no embalo do êxodo rural, seriam as pessoas que são sem terra, seriam as pessoas da agricultura familiar que não conseguem produzir numa escala grande para poder manter a sua família, mas todos esses são problemas que, através da área da extensão rural e de políticas voltadas à agricultura, é o governo que tem como missão resolver, né? Então não se pode condenar o setor da agroindustrialização por um problema a qual ele não é responsável, né? Ele pode sim ter contribuído para o surgimento, mas isso é um movimento dentro da economia que não tem comparação, pessoal. É o que a gente chama de economia disruptiva. Quando surge um novo modelo de negócio, você vai destruir um que já existia. Mas é assim que o mundo evolui, né? Veja, por exemplo, um exemplo bem prático do nosso dia a dia, que é o serviço de streaming, né? O serviço de música, por exemplo, onde a gente paga um serviço de assinatura para ouvir músicas ou programas de áudios que são os podcasts, né? Praticamente aí foi destruído toda uma cadeia de produção, uma indústria que produzia CDs, né? Discos digitais que a gente comprava e ouvia em um som na nossa sala de estar, ou no nosso carro, e isso acabou, né? Para um serviço que é mais versátil, que é mais democrático, que por um valor bem baixo eu tenho acesso praticamente a todas as músicas do planeta, enquanto pelo esse mesmo valor de assinatura eu só conseguia comprar um CD de um artista, né? Então,
os novos modelos de negócio, eles são necessários, eles surgem principalmente para trazer benefícios. Se, com esse surgimento, ocasionam-se alguns problemas, isso basicamente é algo que a gente não pode desassociar, né? O que nunca podemos deixar que aconteça é que os problemas gerados sejam maiores do que os benefícios que vão ser gerados, tá? Então é importante fazer esse diálogo para a gente entender que as agroindústrias, elas são importantes sim, né? Muito do que é produzido no nosso setor é beneficiado, é transformado em produtos com valor agregado e são exportados também, mas a gente continua com os pequenos e médios produtores oferecendo produtos in naturas, produtos de agricultura alternativa para quem preza mais pela saúde. Então, adotando políticas eficientes, você consegue contornar essas três implicações que surgiram a partir da agroindustrialização. Deu para compreender, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Se sim, por gentileza, fique à vontade. Tudo ok, Washington. Deu sim, Washington. Então, nesse sentido, surgem diversas responsabilidades, né, para as pessoas que estão à frente de uma agroindústria, né, da gestão agroindustrial, como a gente chama, que são as expectativas de consumo, né, que vem em cima da qualidade do produto, ou seja, o que o consumidor espera, né, desses produtos da agroindústria. Ele espera qualidade, ele espera que o consumo de produtos tenha marcas fortes, ou seja, marcas que a gente confia, que a gente consome e compra com segurança, sem medo. Que tenha maior exigência em termos de embalagem, ou seja, as embalagens precisam ser cada vez mais sofisticadas, mais convenientes para o consumidor. É por isso que a gente comprava leite em caixa e tinha que rasgar com uma faca, e hoje, ou com a tesoura, e hoje a gente tem, né, o sistema bem sofisticado de uma tampinha de plástico, que antes a gente comprava os enlatados e fazia a maior força para conseguir abrir com uma chave de abrir latas, e hoje a gente já tem uma chave que puxa e abre com facilidade, entre outras situações, né? Também a expectativa de conveniência e praticidade, né? Conveniência, que é a possibilidade do consumidor conseguir encontrar esse produto em diversos locais, né? E também a expectativa que os produtos sejam mais frescos, ou seja, que os produtos cada vez mais sejam in natura, menos industrializados, né? Que é um movimento contrário que houve no passado. Cada vez mais as pessoas queriam consumir produtos industrializados porque era mais fácil, abriu a lata, abriu a embalagem, tirou da geladeira, estava pronto para o consumo. Mas com o tempo a gente foi percebendo que os produtos agroindustrializados, eles têm muito aditivos químicos, né? Eles têm muitas quantidades de óleo, gordura, sal, açúcar para poder conservar-se por um período de tempo muito maior. E isso foi trazendo danos à saúde, né? Então as pessoas começaram a se ater a essas questões e hoje já estão mudando praticamente muitos dos seus hábitos de vida, de consumo em relação a produtos agroindustrializados, né? Procurando consumir mais sucos em vez de refrigerantes, procurando produtos com menos índices de gorduras trans, produtos mais light, mais diets ou com zero adição de um determinado ingrediente, né? Então isso é um movimento que faz parte da demanda do mercado e as agroindústrias elas estão tendo que se adaptar e criar produtos mais saudáveis, mesmo que se tenha um fator, né, que implica essa condição, que é, por exemplo, o fato de você colocar menos aditivos e esse produto ter menos tempo de vida útil na prateleira, né? Então, para que se surja o processo de compra dos produtos agroindustriais, os gestores precisam ter 5 preocupações com estágios que se sucedem. Primeiro, identificação de problemas que podem surgir na cadeia de produção.
Buscar sempre informações sobre o setor de atuação, avaliar as alternativas que podem resolver qualquer problema que se surja, tomar decisões em relação a compras, né? E a gente está falando de compras de insumos, compra de novas máquinas, contratação de novos funcionários, ou metodologias que contribuam para inovações nos produtos. E, por fim, entender o comportamento pós-compra do consumidor, né? Ou seja, entender por que ele está comprando o produto, né? E o que ele vai fazer após o consumo do produto, bem como dar condições para que, caso surja algum problema, o consumidor ele possa entrar em contato com a empresa e ter a sua assistência necessária, né, que é algo que é garantido por lei, né? O consumidor ele tem acesso a saber qual é a empresa que ele está comprando o produto e ter um canal de comunicação, que é justamente algo que a gente conversou nas nossas últimas aulas de gestão da qualidade, né? Pessoal, até aqui tudo ok? Tá sim, Washington. Certo. Então, a partir de agora, a gente vai entender a divisão do conceito da gestão agroindustrial que está contida dentro do conceito de agronegócio, né? Só para lembrar, a gente entende agronegócio como todas as atividades, todas as etapas que compõem o processo de produção agropecuário. Desde o início da aquisição dos insumos, passando pelas etapas de plantio, de manejo dos animais, de cultivo, colheita, tratos culturais, até o momento em que a gente retira esses produtos da propriedade e vai estocar, vai armazenar, vai transportar, vai levar para a agroindústria, vai beneficiar, vai processar, vai transformar em outros produtos, vai vender para o comércio atacadista, que vai vender para o mercado varejista, até chegar ao consumidor. É isso que a gente entende como agronegócio. É isso que o conceito criado por John Davis e Wade Goldenberg, lá em 1957, na Universidade de Harvard, afirmou. E é isso que a gente entende como o conceito de agronegócio, né? Então, dentro dele está o conceito da agroindústria. E aí eu pergunto, e quero ouvir de vocês, onde é que está o conceito da agroindústria dentro do conceito do agronegócio? Ele está antes, durante ou depois da porteira? Bem, a agroindústrias é o que se refere ao você está falando do processamento do produto, né? É Exato. depois da porteira. Alguém discorda do Lucildo? Eu acredito que seja dentro e depois. Quem foi que falou? Clarice. Ok, Clarice. Está com a voz diferente? Muito bem, boa observação da Clarice. Na visão rápida, né, a gente pode dizer que, de fato, está de acordo com o que o Lucildo colocou. Seria depois da porteira. Por quê? Porque a agroindústria ela estaria fora da propriedade rural, né? Mas também podemos dizer que está durante ou dentro e depois da porteira, como a Clarice colocou. Por quê? Como a gente conversou, muitas das agroindústrias elas estão dentro das propriedades rurais, né? Nem toda a agroindústria ela está fora da propriedade rural, como acontecia no passado. Então, embora muitas vezes a gente classifique como depois da porteira, mas também a gente pode dizer que é dentro da porteira. Agora, isso é um conceito bem específico. Se a gente for questionado, por exemplo, em uma prova, se a agroindústria está antes, dentro ou depois da porteira, nós vamos dizer que está depois.
A gente só poderia dizer que está dentro se a gente tivesse um exemplo específico que diz que a fazenda ela tem uma agroindústria, né? Que ela tem a produção agroindustrial. Porque se a gente não tivesse informação e entendimento, o que é depois da porteira. Ficou claro, pessoal? Washington, Pois não. a agroindústria, ela não está relacionada à produção de insumos, né? Depende, né? Porque Se a se ela gente tivesse relacionada, ela estaria também antes da porteira. também poderíamos considerar esse setor. Só que, aliás, esse setor não, essa visão, né? Só que normalmente os produtos que são processados por uma agroindústria, eles normalmente dão origem a outros produtos que vão normalmente para o consumo, né? Que vão ser ingeridos lá no dentro da porteira. É diferente, por exemplo, o que a gente considera como antes da porteira? Indústrias que produzem, por exemplo, produtos químicos, né? As sementes geneticamente modificadas, as indústrias que produzem as máquinas, os mecanismos agrícolas. Então, se eu pego, por exemplo, algo que até foi colocado, acho que na aula de sexta-feira, né? Que a gente pegou os ossos de um animal, né? Processou para virar ração. Essa ração vai ser consumida por outro animal e ela vai ser consumida dentro da porteira. Então, é como se fosse um ciclo que você volta do fora da porteira para dentro da porteira de volta, onde você não passa pelo o antes da porteira novamente. Ou seja, a gente suponhamos que o estágio 1 eu vou dizer que seja o antes da porteira, estágio 2 o dentro da porteira, estágio 3 o depois da porteira. Quando os ossos são processados e viram ração, ele está depois da porteira, ou dentro, né, conforme o conceito apresentado anterior. Então, quando ele é processado, se ele está dentro da porteira, ele continua dentro da porteira, porque os animais vão estar na fazenda. Se ele está depois da porteira, ele vai voltar para dentro da porteira. Ou seja, ele volta do estágio 3 para o estágio 2, ou ele continua no estágio 2, mas ele não volta para o estágio 1, né? Então é por isso que a gente não consideraria que fosse antes da porteira novamente. Porque normalmente o que é produzido no antes da porteira, ele vai ser plantado, ele vai virar uma criação, vai virar um animal e vai ser criado, né? Ele não consegue ser convertido em um produto a qual eu vou poder reutilizá-lo novamente nesse estágio 2. Deu para compreender mais ou menos? Deu sim, Washington. Obrigado. Por nada. Pessoal, tá tudo claro até aqui? Nenhuma dúvida? Sim, tudo ok. Muito bem, então vamos seguir. Então a gente conseguiu identificar, né, que prioritariamente a gente sempre vai considerar que a agroindústria ela faz parte do estágio 3, ou seja, depois da porteira, a não ser que nós temos um caso específico dizendo que a agroindústria ela funciona dentro da própria propriedade, né? Mas, dentro do conceito do agronegócio em si, ainda há outros conceitos relacionados à gestão agroindustrial e que estão dentro do conceito de agronegócio. E são eles que a gente vai ver a partir de agora, tá? Eles não são difíceis de entender, mas são um pouco complexos. Então, se a gente não conseguir concluir hoje, a gente continua na aula de amanhã, tá? O primeiro deles é o sistema agroindustrial, que a gente chama de SAI, né? SAI, né, porque dá para perceber S de sistema, A de agro e I de industrial, né? Você pode pensar, por que que o I fica separado, né? Porque antes da regra ortográfica, do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, né, que começou a valer em 2009, agroindústria ou agroindustrial era uma palavra que ficava separada por um INF, né? Então, por isso, industrial seria uma terceira palavra, né? Mas continuamos a chamar de SAI. Então,
dentro do conceito acadêmico, a gente diz que o sistema agroindustrial ele pode ser considerado como conjunto de atividades que concorrem para a produção de produtos agroindustriais, desde a produção dos insumos, né, que são as sementes, os adubos, as máquinas e etc., até a chegada do produto final, que é o queijo, o biscoito, as massas, etc., né, ao consumidor. Ele não está associado a nenhuma matéria-prima agropecuária ou produto final específico. Eu vou ler novamente para vocês. O sistema agroindustrial pode ser considerado como o conjunto de atividades que concorrem para a produção de produtos agroindustriais, desde a produção dos insumos até a chegada do produto final ao consumidor. Pessoal, até aí, existe alguma diferença do conceito de agronegócio? Não. Não, né? O que está sendo exposto aqui é justamente o conceito do agronegócio. A diferença vem na segunda parte aqui do conceito, quando ele diz que ele não está associado a nenhuma matéria-prima agropecuária ou produto final específico, né? Em outras palavras, o sistema agroindustrial ele funciona por si só. E quando a gente estuda ele, nós não estamos estudando uma matéria-prima agropecuária, ou seja, a gente não está estudando a soja, o leite, a carne, nenhum produto específico, né? O que a gente estuda no sistema agroindustrial são os processos que acontecem no antes, no dentro e no depois da porteira, que envolvem metodologias e técnicas, né? Inclusive a própria gestão, a tomada de decisões. Então, nesse sentido, quando eu falo que vou estudar sistemas agroindustriais, esses sistemas que eu vou estudar, eles podem ser aplicados a qualquer tipo de produto, né? Porque um produto vai fazer com que pessoas diferentes, com formações diferentes, trabalhem, né? Máquinas diferentes tenham que ser criadas. Cada produto ele vai demandar uma quantidade de processos diferentes. Mas ao estudar sistemas agroindustriais, a minha preocupação não vai ser estudar esse produto, vai ser estudar os processos que eu posso aplicar, desde lá no início da produção até a chegada do produto ao consumidor. Deu para compreender, pessoal? Sim. Todo mundo entendeu? Por gentileza, sejam sinceros, viu? Então, de outro ponto de vista, quando eu falar sobre o sistema agroindustrial, basicamente eu estou falando de agronegócio. É praticamente o mesmo conceito. A diferença é que eu tenho que lembrar que no sistema agroindustrial eu não estou falando de nenhuma matéria-prima agropecuária ou produto final específico, né? Então, nesse sentido, é errado eu dizer, por exemplo, que vou estudar o sistema agroindustrial da soja. É errado eu dizer que vou estudar o sistema agroindustrial da laranja. Por quê? Porque quando eu digo isso, eu estou dizendo que vou estudar sobre um determinado setor. E ao estudar sobre o setor específico, né, sobre um produto específico, então eu não estou estudando o sistema em si, eu estou estudando o sistema voltado a um produto, tá? Então o que é que eu estou querendo dizer? Quando a gente, isso é muito comum, por exemplo, a gente assistir um jornal, ler uma matéria e ver informação como essa, né? O sistema agroindustrial do produto tal. Mas essa é uma informação que, numa linguagem acadêmica, eu não posso utilizar. É errado eu dizer, porque nos sistemas agroindustriais eu não associo ele a nenhum produto. Deu para compreender, pessoal? Deu sim. Então, vejam bem, pode ser que em alguma das nossas aulas, né, desde lá do início do curso, eu já tenha usado essa expressão, né, o sistema agroindustrial do leite, por exemplo.
Certamente eu já devo ter dito. Assim como certamente, né, vocês, quando prestarem mais atenção, ó, vendo um programa como o Globo Rural ou qualquer outro que aborde a questão do agronegócio, vocês vão ver essa expressão, mas é uma expressão usual, coloquial, que a gente usa no nosso linguajar. A gente nunca vai colocar isso num texto, num artigo científico, numa apresentação de um trabalho, certo? Porque aí mostraria que você não tem entendimento sobre esse conceito. Então, sistema agroindustrial, a gente estuda em relação aos processos que são aplicados a qualquer produto, mas não a um produto específico. E aí eu pergunto pela última vez, ficou bem claro isso, entenderam? Sim. Inclusive, você tinha comentado na nossa penúltima, foi a última aula, até você comentou sobre os complexos agroindustriais, só citou, mas não deu o conceito. Exato, agora é que a gente está realmente puxando o fio do novelo, né? Muito bem. Então, compreendido o conceito de sistemas agroindustriais, devo lembrar, notem que a proximidade dele para o conceito de agronegócio praticamente é a mesma. O que vai fazer a gente sempre diferenciar é lembrar que quando a gente está falando de sistema agroindustrial, ele não está associado a nenhum produto, né, a nenhuma matéria-prima, nem produto final. E lembrar que o conceito de agronegócio, né, ele surgiu bem antes, né? Lá na Universidade Americana de Harvard, lá na década de 50. Então é outro conceito. Então, no sistema agroindustrial, ele é composto por 6 elementos básicos: agricultura, pecuária e pesca, indústrias agroalimentares, distribuição agrícola e alimentar, comércio internacional, consumidor, indústria e serviços de apoio, né? Então, todos os processos que eu falei que estão dentro da agroindústria, do início ao fim do agronegócio, a gente estuda basicamente esses 6 elementos, né? Na agricultura, pecuária e pesca, né? Metodologias de processamento, de maquinário, de cultivo aplicada a qualquer um desses produtos. As indústrias agroalimentares, ou seja, que são voltadas para a alimentação das pessoas, a distribuição agrícola e alimentar, ou seja, a logística, o comércio internacional, ou seja, leis, políticas que são criadas para que a gente tenha o processo de compra e venda com outros países, ou blocos econômicos, né? A relação com o consumidor e as indústrias de serviço e de apoio, né? Que são as indústrias de serviço de apoio? São as empresas de logística, por exemplo, que podem prestar o serviço de armazenamento, de transporte, de internet para poder fazer o rastreio da entrega da mercadoria, entre outras situações, né? Os seguros agrícolas, o crédito rural, né? Há diversos serviços que dão suporte. E aí a gente vai lembrar também que nós podemos dividir os sistemas agroindustriais em dois: o sistema agroalimentar e o sistema agroindustrial não alimentar. O sistema agroalimentar é o conjunto das atividades que concorrem à formação e à distribuição dos produtos alimentares e, em consequência, o cumprimento da função de alimentação, né? Ou seja, faz parte desse sistema todas as empresas que são voltadas ao processamento de alimentos, né? Que produz o biscoito, que produz o iogurte, que produz o suco, o leite, ou seja, de alimentos, algo que a gente consome. E a agroindústria não alimentar é o conjunto das atividades que concorrem à obtenção de produtos oriundos da agropecuária, floresta e também da pesca, não destinada à alimentação, mas aos sistemas energético, madeireiro, couro, calçados, papel, papelão e têxtil, ou seja, que vão produzir produtos que a gente vai consumir, mas não se alimentando,
mas usando, né, como roupas, usando para trabalhar, como, por exemplo, os nossos cadernos, os nossos lápis, que foram produzidos a partir do processamento de diversos produtos, né? Então, basicamente, são essas duas divisões, que inclusive vocês até já tinham conhecimento, né? O processamento industrial para alimentação e para não alimentação, que é convertido em outros tipos de produtos. E aí, amanhã nós não vamos ter a nossa aula de projetos de empreendedorismo, certo? Eu vou fazer uma substituição para a gente poder compensar ela, mas eu vou precisar concluir essa aula amanhã, que é para a semana que vem, o que a gente já veio estudando não fique perdido, né, na memória de vocês, né? A gente conclui esse assunto amanhã, ok? E agora eu vou disponibilizar o link para o formulário de frequência. Eu fiz uma alteração, agora vocês não precisam mais digitar o nome de vocês, basta selecionar o nome e o número, tá? Não, Sara, eu vou lançar sim a atividade porque vai ser complementar, tá? A gente responde hoje uma atividade relacionada ao que conversou hoje e amanhã relacionado ao que a gente conversar amanhã. Por isso vai ter sim. Obrigado a todos e até amanhã.